Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre mais um dia da jornada para me tornar PM. E é um dia diferente, mas que pode acontecer com todo mundo. Eu tô gravando sempre um dia depois, né, do ocorrido. Então sempre no dia seguinte, até para conseguir resumir de fato ali o que aconteceu no dia inteiro. Ontem foi um dia que eu não consegui estudar. Eu já estava 7 dias estudando todos os dias sem pausa e eu achei que esse foco e determinação ia ser muito bom e que nada ia me parar e tudo mais. Só que ontem eu me peguei de um jeito assim, eu tava com tanta coisa para resolver que eu não conseguia fazer nenhuma delas. Então eu percebi que tava ali com um certo grau de ansiedade, de agonia, né? E eu falei, eu preciso descansar. Então eu tive que tirar o dia para não para sair um pouco da rotina de buscar vaga, de entrar no LinkedIn, de ver conteúdo, de ver vídeos sobre a área, de estudar a PM3. Foi um dia que eu tive que falar hoje é descanso. Hoje a gente vai fazer uma regulação emocional porque você está precisando, você vai descansar, tá? Então, eu acho que isso é extremamente necessário até para você não criar um problema maior, né? Não criar uma estafa aí mental e desanimar no processo. Então, eu percebi que eu não estava bem e tive que abrir mão, apesar de querer muito fazer aquilo e tal, eu percebi que eu não estava bem. Então, primeira coisa é isso, perceber quando você tá muito mal e que você precisa dar uma pausa. Então, é necessário. E vou até revisar algumas questões da minha rotina para ver os dias de pausa, os dias que não ficar tão frenética assim, porque isso causa uma estafa mental. Então tem que ter tempo para tudo e se eu não cuidar do meu mental, eu não vou conseguir estudar. Uma coisa que eu tinha esquecido nessa uma semana. Né? Então isso eu acho que é a primeira coisa, você se perceber como que você tá ali, né? E não se cobrar por estar descansando nesse dia. Porque assim como um trabalho também remunerado, essa fase de estudo e busca, né, por vagas, ela também te causa um cansaço. Então é necessário fazer as pausas também. Não se culpa por isso. Coisas que eu tô fazendo que eu percebo que me ajudam. Eu comecei a me arrumar, mesmo em casa. Então eu tomo banho, eu arrumo meu cabelo, eu passo protetor, eu me maqueio, eu passo um batonzinho, tô passando uma coisinha pra eu me sentir bem. Auto amor, autocuidado. Se toda hora que você for no espelho você se sentir horrível, péssima, feia, isso não vai te ajudar. Então é uma coisa a mais que pode prejudicar. Então, até para quem já está trabalhando em outros sentidos, esse passo de se arrumar, desse autocuidado, desse auto-amor é importante. Então, eu estou fazendo o máximo para não deixar meu cabelo bagunçado, para não olhar e falar, nossa, minha pele tá horrível, para não deixar minha unha feia. Então, eu estou cuidando de mim para não ser mais um peso, tá? E quando você faz isso, você se sente cuidada. E isso pode parecer banal, mas é muito bom, né? Quando você se sente bem, quando você se olha, você vê uma pessoa feliz, né? Quando você se sente ali por inteiro e você sabe que isso depende de você, é importante. Então, se arrumar, né? Passar um perfume. Não importa que você não vai ver ninguém, você tá fazendo isso pra você. Então, isso é uma coisa que eu me comprometi desde que eu comecei a estudar a fazer. Outra coisa também é arrumar o meu ambiente de trabalho, de estudo limpo, a casa limpa, a casa tem que estar organizada. Então, geralmente eu dou um geral antes, né? Hoje, por exemplo, eu gosto de passar um cheirinho no chão, limpei tudo, tento manter a casa organizada, porque se o ambiente que você tá bagunçado, a sua cabeça com várias coisas que você tá absorvendo, com vários conteúdos, ela tende a ficar bagunçada também, é um reflexo. Então, quando o ambiente está organizado, visualmente você já vai ver essa limpeza. E questão de energia também. Fica numa casa toda bagunçada, com um monte de coisa para cima e para baixo, louça suja, você não vai se sentir tão bem quanto se tivesse um ambiente limpo. Então, sempre procuro deixar pia arrumada, casa arrumada, cama arrumada,
não fazer uma bagunça, né, na casa, depois eu faço. Não, eu já arrumo na hora, não fico arrumando o serviço pra mim. Então, cuidar disso também tá sendo extremamente importante. Eliminar a distração. Então, já falei que eu tô off do Instagram, continuo off, não tá fazendo falta. Quando eu fico com alguma vontade, eu percebo que é porque eu tô tentando fugir de alguma coisa. Tipo, por exemplo, eu queria me distrair com o Instagram. Ou é porque eu tô cansada, ou é porque eu tô entediada. Então, quando você começa a observar o que você tá sentindo e você sabe que o gatilho disso é ir querer se distrair na fuga do Instagram e você sabe que você não tem mais esse acesso, você vai ter que fazer outra coisa. Então eu percebo que eu tô sentindo aquilo e aí vamos colocar uma coisa no lugar, coloco um podcast no lugar, coloco uma louça no lugar, coloco alguma coisa pra eu tirar essa vontade de querer mexer no Instagram. E muito importante, principalmente nos momentos que você tá pior, assim, toma muito cuidado com o que você vai se consolar. Modo de dizer assim, eu tô mal, tô estressada, vou comer um doce. Se você fica ensinando pro seu cérebro que toda vez que você tá estressada você comer um doce, você só vai ganhar peso. Isso não vai te ajudar. Então, perceba toda vez que você estiver nesse momento de estafa, que você precisa de uma regulação emocional, o que você usa para fazer regulação emocional. Então, ontem eu percebi que eu não estava bem, que eu precisava fazer regulação emocional, que eu ia, em um momento, começar a chorar, né, ou ia ficar desesperada. Eu falei, eu sei como regular meu emocional, eu vou pra academia, que já fazia alguns dias também que eu não tava afim de ir pra academia. Porque na academia você libera ali hormônios, né, do estresse, enfim, você vai ganhando potência para voltar. Você vai escutar uma música animada, né? Você vai focar no treino e vai fugir um pouco do problema que você estava enfrentando. Então, sair um pouco da situação também é muito bom. Você prestar atenção em outra coisa. E quando você vai para uma academia, faz um exercício físico ou uma dança, qualquer coisa nesse sentido, também eu tenho aquela sensação de estou cuidando de mim, estou cuidando do meu mental, estou cuidando da minha saúde. Então, muito importante essa questão do trabalho seu mental para lidar com essas coisas. É um período difícil, é um período que não é fácil, né? Você recebe muitos não, recebe muita rejeição, recebe muito vácuo, muita insistência. Você vê muitos depoimentos de pessoas negativas. Ai, tá ruim o mercado de trabalho. Ai, não responde nada na GUP. Ai, que não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, se você se deixar absorver por essas coisas, vai ter um problema maior. Então você tem que começar a ver e se distanciar e falar assim, olha, eu não vou entrar nessa, eu não vou ficar entrando nesse looping de reclamação porque o GUP não contrata ninguém. Qual que é o outro meio que eu posso ir? Você começar a trabalhar a sua positividade. Não é positividade tóxica, é você se blindar da negatividade das outras pessoas. Todo mundo tá falando isso, todo mundo fala que o mercado é ruim, todo mundo não sei o quê. Isso sempre foi assim, sempre aconteceu desse jeito. Só que você tem que saber lidar. Você não pode deixar isso enfraquecer o seu mental, tá? E outras coisas assim, como eu faço para deixar meu dia mais leve? Eu sempre gosto de cuidar de mim. Então hoje eu gosto sempre de fazer um café da manhã, né? Eu tenho sempre esse momento da manhã é pra mim, assim, eu tento não mexer no celular, eu acordo, eu vou fazer uma oração, eu vou me estruturar espiritualmente primeiro, né? Fazer uma oração, me preparar pro dia para depois ir para alguma coisa, para as coisas que eu tenho que fazer, para as minhas responsabilidades. Então eu sempre procuro fazer um café da manhã legal, cuidar de mim, me alimentar. Isso já é uma coisa boa. Outra coisa também é como eu posso deixar meu ambiente mais agradável. Coloco uma musiquinha que, assim, um lo-fi, uma coisa que vai me acalmar pra meio que aquietar um pouco os pensamentos. Às vezes isso ajuda se você tá fazendo alguma atividade que não demanda escutar um vídeo que vai te atrapalhar, né? Colocar uma música que te acalma. Tem uma playlist ali, playlist relaxar, playlist acalmar. É necessário você saber fazer a regulação emocional. Então, tudo que eu tô falando aqui é um pouco de como se regular, né? Se autorregular. Então, é importante. Às vezes,
Por exemplo, não é todo dia que eu tô disposta a escutar um podcast. Vai lá, garra, não sei o quê. Tem dia que se eu escutar um negócio desse, eu não tô bem. E tem dia que ele super me ajuda, né? Então você tem que perceber o dia que você tá, né? Geralmente quando eu quero, vai lá, vai, garra, força, vai, você consegue. Eu escuto o Joel J. Eu vou e trabalho meu mental nisso. Eu gosto muito de escutar podcast e nos meus momentos de pausa, assim, de fazer comida, tô sempre escutando. Cada um para um momento. Psicologia na prática, quando eu tô bem para escutar sobre psicologia, quando eu tô bem para querer melhorar meu mental. Então, às vezes, não adianta você botar a goela abaixo um assunto no momento errado. Você vai achar que é um saco, né? Então, quantas vezes nossa, o conteúdo tá um chato, não quero ver agora. Não é que o conteúdo é ruim, é legal, só que você não tá bem pra escutar aquilo. Mesma coisa com a questão do Joel. Um dia que eu tô mais fragilizada, se vier alguém falando, vai, cara, não vai descer. Então você tem que se conhecer para passar por isso, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que tudo isso foi engatilhado porque eu recebi uma proposta de freela que eu fiquei um pouco frustrada, porque nessa busca de emprego e tudo mais, você tá com uma expectativa. Então, esse alinhamento de expectativa é importante também. Tava com uma expectativa. E a proposta que eu recebi era metade do valor que eu recebia no emprego anterior, sem benefício nenhum. E isso foi um pouco frustrante, né? Lidar com isso, eu falei, não, tem que agarrar porque é isso que vai pagar as contas. E ver que mesmo assim com isso ainda ia ter que ter um desafio, fazer uma renda extra, outras coisas para pagar. E num primeiro momento, né, eu fiquei muito dividida em feliz porque eu ia conseguir pagar as contas fixas e triste ao mesmo tempo que não era o que eu queria ganhar. Então, trabalhar com isso foi complicado. Eu falei, nossa, mas eu deveria estar super contente, super feliz, não. Mas a realidade não foi essa, né? A realidade foi, putz, eu queria mais, eu merecia mais, tudo mais. Só que tudo bem. Refleti muito, conversei com os meus conselheiros aqui para esses momentos que eu preciso ser um pouco mais objetiva. E, e eles falaram a visão dele, pessoas que eu confio, né? Eu tenho pessoas para cada situação da minha vida que conseguem me aconselhar, meus amigos, minha família, enfim. E, e nesse momento eu falei com duas pessoas e eles conseguiram me colocar mais no eixo, porque eu tava muito, né, eufórica, emocional, sabe, meio desesperada. E eles são pessoas mais centradas, pessoas mais objetivas, e eu fui buscar a opinião deles pra ver racionalmente a situação. Nata, é uma resolução de problema. Você resolver um problema, você vai ter outro problema para continuar resolvendo, buscando emprego e estudando. Você não vai parar aqui. Não é isso que você quer, você vai buscar mais. Então, assim, fica feliz com o que você tem agora, né? Agradece e continua buscando o melhor. Foi nesse consenso que eu consegui chegar. Né? Esse não é o ponto que eu quero chegar, mas esse é o meio que eu vou conseguir me acalmar em uma parte, né? Para eu conseguir dar prosseguimento e chegar até onde eu quero. Então, é isso. Um dia de cada vez, altos e baixos, saber lidar com essas frustrações, saber lidar com os momentos de baixa e sempre galgando onde eu quero chegar e se fortalecendo. Tem alguns dias que você vai ter que parar, não tô bem, vou ter que me acalmar para seguir. Então, isso é autoconhecimento, isso é não se cobrar tanto, não se criticar tanto, entender o processo, ter fé. Então, eu também busco muito assim a questão espiritual para acalmar, né? Não entrar em desespero, porque quando você se desregula emocionalmente, para você voltar é muito ruim depois, né? Então, você tem que ver até que ponto você vai se deixar cair dentro do buraco, porque quanto mais fundo você cavar, mais difícil vai ser subir. Então, e sempre se acalmando. Ontem foi essencial eu parar, eu ir pra academia, fazer minha regulação emocional. Eu falei, eu vou ficar aqui até eu me sentir alegre, até eu me sentir feliz, porque eu sei que a academia me proporciona isso.
Então eu fui, fiz o treino, corri um pouquinho, liberei ali toda a energia, voltei bem melhor, bem animada, dancei, sabe? Cantei. Isso eu sei que me melhora. Pois eu fui pra praia, sentei, fiquei lá quietinha, lendo um livro que para não ficar só com os pensamentos intrusivos ali, né? Direcionando um pouco o conteúdo, um livro muito bom que é o que eu tô lendo do Mente Milionária, porque ajuda também, é um livro de autoajuda basicamente, nessa força, é um livro que tá fazendo muito bem para mim. Então eu soube os caminhos que eu tinha que fazer para voltar, para descansar, para relaxar, para não entrar em desespero, para não ter esse baque muito grande. Então, quando eu vi que eu já não estava bem, eu falei, tá, vamos lá. E aí, hoje eu já acordei bem melhor, já acordei mais disposta, já consegui organizar as prioridades do que eu tenho que fazer, porque eu tava tão assim, confusa, que eu não sabia o que eu tinha que fazer primeiro, eu não tava conseguindo organizar as prioridades, né? E isso tava me deixando ali angustiada. Então você vê que eu sabia o que eu tinha que fazer, mas não conseguia tomar decisões. E hoje já consegui, depois dessa pausa já consegui, ó, listei aqui, isso é o primeiro, isso daqui eu vou cuidar primeiro de mim, vou tomar um café, vou tomar banho, preciso fazer isso daqui primeiro porque se eu não fizer vai ter uma consequência pior, isso daqui eu posso deixar para depois, isso daqui eu não vou resolver agora, eu vou assistir um filme no final do dia para me acalmar, entende? Não vou usar do pior recurso que eu tenho, vamos supor, o pior recurso seria, ai, tô mal, vou mexer no Instagram, aí você só vai se piorar. Então eu fui, o que eu posso fazer para me melhorar? Vou fazer academia. Então é isso, é um dia de cada vez. E eu acho importante esse autoconhecimento para conseguir lidar com essas situações e olhar o copo mais cheio, né? Então eu listei os pontos positivos do que esse freela me traria e me trouxe muito mais calmaria, né? Mais aceitação do momento e do processo e não só reclamação, e ver de uma forma um pouco mais racional, mais objetiva, não apagando o meu emocional, mas aceitando e sabendo, olha, é um momento, você vai lidar com isso e vai vir coisa melhor. Esse não é o ponto final. Então é essa a mensagem de hoje. Eu acho que é fundamental falar sobre isso também. Até a próxima.